Marcos 10, 13 diz o seguinte: Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Irmãos, esse cenário aqui é muito interessante. Você já viu várias ilustrações, várias imagens de Jesus com as crianças ali ao redor dele. Mas se a gente voltasse na época de Cristo, o que estava acontecendo neste episódio não era para ser considerado socialmente bonito ou belo. Não era romântico você ser cercado por crianças. Quando uma criança era levada para um mestre para ser abençoada ou para que o mestre orasse por ela, irmãos, aquilo era interpretado na época de Jesus Cristo como um estorvo. Na época de Jesus, quando que a criança começa a valer a pena? Você começa a valer a pena a partir dos 13 anos. Antes dos 13 anos, a criança não é considerada um ser que valha muito esforço. Chegou nos 13 anos, aí sim, ela é considerada alguém que tem alguma aptidão espiritual, alguma consciência. Tanto que os pais deveriam ensinar as crianças. Mas na sociedade geral, a criança era vista como um empecilho. E não é só no povo de Jesus aqui, entre os judeus. Essa é uma época onde ser criança não é uma coisa boa. Só para a gente ter uma ideia, alguns filósofos dessa época, eles diziam coisas muito, muito feias sobre infância. O tal de Sêneca, filósofo romano, dizia que se uma criança nascesse deformada ou com algum tipo de anomalia, a melhor coisa que você poderia fazer com ela era descartá-la. Porque ela era um estorvo. Não poderia trabalhar. Daria custo. Seria difícil nutrir aquela criança. Melhor abandonar. Em Roma era muito comum você deixar a criança que nasceu ali, no cantinho da rua, para que se alguém quisesse, cuidasse daquela criança. Mas você poderia largar ela sem problema nenhum. Havia um ditado que dizia o seguinte: quando nasce uma criança, um testamento se arrebenta. Porque agora você vai ter que dividir suas posses com mais alguém. Então, criança, na época de Cristo, é um estorvo. Não é fofo, não é bonito. Mas agora, pior do que isso é quando a gente olha o que os discípulos estão fazendo. Alguns pais estão levando crianças, essa classe social que não é muito querida, para que Jesus orasse, abençoasse as crianças. E os discípulos de Jesus, como excelentes cristãos, estão fazendo o quê? Estão dificultando o acesso. E estão tentando impedir que os pais conseguissem levar os seus filhos até Jesus Cristo para que eles os abençoassem. São bons os discípulos, né? A gente olha as presepadas que eles fazem e a gente fala, nossa, tem salvação para a gente. Irmãos, imagine. O pai foi levar a criança para que Jesus orasse por ela. A criança já não é bem vista. E os discípulos daquele, para quem foram pedir oração, estavam falando, vai embora, o mestre não está muito afim de orar por esse que nem trabalha, que nem produz. E aí Jesus fica muito bravo. Nossa, Jesus fica muito bravo. Inclusive, é o único episódio da Bíblia onde a indignação de Jesus se volta contra os seus próprios discípulos. E ele repreende os discípulos. A gente lê o texto e a gente não tem o tom de voz. Mas se a gente conseguisse olhar lá no original, Jesus ele dá uma repreensão, e não é uma repreensão calma e tranquila. Não é uma repreensão fofa. Jesus de fato ficou bravo com os discípulos e falou, deixe vir a mim as crianças. Porque de tais é o reino de Deus. Quando Jesus fala isso, ele está fazendo uma inversão gigantesca para os conceitos da época. Porque na época, de quem era o reino? O reino é do fariseu, que cumpre a lei. O reino é do saduceu. O reino é do rabi, é do mestre.
Agora, o reino é da criança improdutiva, que só dá gasto, criança que é birrenta, que é difícil de lidar. O reino é delas. Jesus inverteu uma lógica. Mas agora Jesus ele vai deixar essa lógica ainda mais confusa para os discípulos. Porque Jesus vai dizer: digo a vocês, discípulos, se vocês não agirem como uma criança, vocês não vão entrar no reino, não. Se você quiser entrar no reino de Deus, então você tem que receber o reino tal qual uma criança recebe. Aqui é importante um comentário. Jesus não está dizendo que eu e você devemos ter ações infantis. Tá? Alguns crentes leram nessa perspectiva. Mas Jesus está dizendo aqui para a gente que se nós quisermos, se a gente quiser entrar no reino de Deus, nós precisamos entrar nesse reino não na condição do fariseu, que carrega muito mérito, que é brilhante, que é fascinante, um ser que se dedica às coisas do Senhor, que não se contamina, uma referência. Não. Se a gente quiser entrar no reino, nós precisamos ocupar o lugar social que aquela pequena criança ocupa. Ou seja, em outras palavras, eu e você, se quisermos entrar no reino de Deus, a gente não pode chegar diante de Deus como se fôssemos alguém. Não. A gente tem que chegar sem mérito nenhum. Sem nenhum tipo de benefício ou recurso a nosso favor. Chegar igual a criança. Sem nada para acrescentar. Criança, gente, na época de Jesus, não tem a capacidade de somar algo à vida de alguém. Porque criança não trabalha. Criança não tem condição de expor boas obras. Porque criança não tem isso. Eles não tiveram tempo de fazer boas obras. Então Jesus está dizendo que se a gente quiser entrar no reino de Deus, o que a gente precisa fazer é chegar no reino sem nada na mão. Sem nada ali que nos favoreça. Igual uma criança. Eu imagino a cara dos discípulos olhando para isso. Eles observando Jesus ali pedindo para as crianças chegarem até ele. Irmãos, não só os discípulos ficariam boquiabertos, todo o mundo da época ficaria boquiaberto. Você não encontra nenhum autor, seja de filosofia, seja de literatura, nessa época, que fosse favorável à criança. Você não vê Sócrates cercado de crianças do lado dele brincando e fazendo barulho. Você não consegue ver imperador romano cercado de criança. Não. Porque para essas pessoas, criança não vale nada. Mas aí você vê Jesus em volta dele, um monte de criança, e ele abençoando esse povo. Irmãos, essa história tem tanta coisa para falar com o nosso coração. Tanta coisa bonita. A primeira coisa que a gente consegue perceber aqui é que no reino de Deus, as nossas categorias de valor, o jeito como a gente mensura a vida, normalmente não vale. Normalmente, quando a gente se aproxima do reino de Deus, a realidade do reino surpreende a gente. Nós imaginamos uma escala de valor conforme os nossos padrões mentais e conforme aquilo que a gente vivencia na realidade. Mas no reino de Deus, é exatamente o inferior, o pequeno, o sem valor, que recebe de Jesus o convite para se aproximar. Então, uma lição que a gente consegue pensar aqui desse texto e destacar é que no reino de Deus, os inferiores, os que não são nada, os que não agregam nada, eles têm chance de se aproximar. E só o reino de Deus, dentre todos os reinos possíveis, tem espaço para que os inferiores se aproximem. Irmão, se a gente observar o nosso mundo é aquele onde, para eu conseguir um lugar ao sol, eu preciso estar acima de alguém. Eu preciso garantir o meu espaço, eu preciso lutar. Mas aqui no reino, é exatamente o povo sem valor que Jesus convida para ser abençoado. Essa é uma lição tão bonita, tão linda para a gente. Porque é sério que, às vezes, a gente tem uma visão muito nobre de nós mesmos. Às vezes, nosso óculos moral joga a gente lá em cima.
Todo mundo já passou por momentos onde você acorda e fala: nossa, que bom que Deus me tem no seu time. Que bom que eu sou crente, que bênção que eu sou. Mas se a gente olhar com bastante veracidade, a gente não agrega nada a Deus que ele não pudesse ter antes. Irmãos, o que a gente pode fazer para Deus que ele não faria sozinho? Você acha que Deus precisa usar a nossa boca para evangelizar? Você acha que Deus precisa de alguma coisa que a gente pode trazer para Ele? Nosso melhor louvor para Deus não é tão bom quanto a gente imagina. A gente tem uma visão nobre sobre nós, mas na prática, eu e você não somos muita coisa. A boa notícia é que exatamente para aqueles que não são muita coisa, Jesus abre espaço para receber. Jesus, ele consegue receber perto de si pessoas que não são muita coisa. Boa notícia para a gente. Boa notícia para a gente que é humano e comum. Uma segunda lição que vem do texto é que é o seguinte: normalmente discípulos de Jesus acabam atrapalhando a chegada daqueles que querem se aproximar para Cristo, mas não é essa a nossa função. Os discípulos aqui criaram uma barreira em volta de Cristo para que as crianças não conseguissem atingir o Messias, para que as crianças não conseguissem chegar até Jesus. E Jesus fica muito bravo com esses discípulos, porque não é função do discípulo dificultar o acesso ao Messias, ao Mestre. A nossa função, irmãos, a nossa função é abrir espaço para que todo aquele que quer se aproximar de Jesus venha até Jesus. A mim e a você não cabe a função de erguer barreiras ao redor do nosso Cristo, por melhor que sejam as nossas intenções. Os discípulos aqui, qual que é a mente deles? Criança é estorvo, criança não vale nada, vão só perturbar o mestre, melhor impedir que eles cheguem. E Jesus se indigna com eles. Na nossa cabeça, irmãos, não pode operar a mesma lógica. Eu e você não podemos erguer barreira e muralha com aqueles que estão chegando para Jesus Cristo. Se a gente fizer isso, Jesus ficará muito indignado conosco. E ele vai nos repreender em amor, mas vai nos repreender. Porque não é a função do discípulo. A nossa função, irmãos, é abrir a porta. Olha só que coisa, eu estava lendo esse texto e eu me lembrei de uma época na minha vida. Estava no 7º ano, irmãos do céu. Pensa num menino nerd. Era eu. E aí, tão nerd eu era que no grupo dali dos meus amigos, a gente fazia grupo de estudo de ciências. E a gente estudava muito. E a gente tinha um lema: não estudamos para a prova, estudamos para a vida. Olha que bonito para postar no Instagram, irmãos. Mas aí chegou a época das provas, foi se aproximando e muitos ímpios perceberam que não estudavam nada e vieram pedir ajuda. Eles bateram na nossa porta, a gente se reunia numa salinha ali, no intervalo, para estudar poríferos e quinidários, matéria de ciências que eu nem lembro nada. Veja que não foi tanto estudo para a vida. Mas bateram na porta e falaram: a gente pode entrar? E eu, como um bom cristão, fechei a porta e falei para eles: não, vocês nunca quiseram estudar e agora vocês querem aprender? Vocês são folgados. Então o menino tentou pular a janela da sala. Tinha essa possibilidade para entrar. E eu, como um excelente cristão, fechei a janela. Irmãos, ali eu fui como esse discípulo aqui, ó, como esses discípulos, fechando a porta para quem queria alguma chance de salvação. E a gente não pode fazer isso. É comum na nossa vida erguer muralhas ao redor de Cristo. A pessoa chega para a igreja e a gente fala: nossa, ela? Mas ela era daquele jeito. E a gente esquece o nosso jeito. Nossa, mas aquele irmão que derrapou daquele jeito lá, aquele ali é fogo de palha. Mas, irmãos, a gente não foi chamado por Jesus para erguer barreiras, impedindo que os, entre aspas, inferiores cheguem próximos ao Messias. A gente foi feito para ser ponte, para abrir caminho, para que conheçam o Rei da Glória. E se essa é a segunda lição, uma terceira lição aparece. Irmão, não tem no reino de Deus, como a gente se aproximar com essa escala de valor inferior, superior.
Lembra do apóstolo Paulo em Romanos? Quem que foi o conselheiro de Deus? Quem primeiro deu a ele para que ele retribua depois? Quem pode sondar os planos do Senhor? A ele, pois, glória para sempre, 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 sempre. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A gente tem na nossa cabeça escala de valor. E a gente, inconscientemente, esquece que nós somos inferiores a todos os nossos padrões. A gente não atinge o nosso padrão. Por isso a gente sente culpa, inclusive. A gente está aquém de nós mesmos. Então não tem como a gente manter esse jogo. Ou a gente percebe que todos nós somos iguais às crianças, nada conseguimos agregar, somos dependentes e pequenos, ou então nós estamos incorrendo numa mentira. No reino de Deus, eu e você não mantemos o nosso sistema de valor. A gente abre mão das nossas prerrogativas de glória, pega tudo que a gente acha que vale e a gente fala igual o apóstolo Paulo. Tudo isso que eu acho que tem valor, tudo isso que tem referencial social, tudo isso que tem status, eu considero como esterco, como lixo, a fim de conseguir o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Então, esse texto faz para a gente um convite. Qual que é o convite? Para a gente agir como criança. Não com infantilidade, mas se aproximando de Deus na característica de quem não tem nada para fazer barganha. De quem só tem ali a sua própria vida para poder oferecer ao Senhor em companhia e relacionamento. Olha que convite bonito. E é isso que Deus quer. Gente pequena, gente fraca, esquisita, igual a gente, porque Ele é Deus para essas pessoas. Amém?